Seja bem-vindo ao podcast da Radiosul. Esse ano nós vamos comemorar 30 anos de Radiosul e surgiu a ideia de ter um podcast na clínica para trazer colegas para a gente falar sobre diagnóstico, falar sobre saúde e trazer um pouco de paciente também para as conversas da clínica. Casos que mudaram depois de exame de radiografia, e hoje eu estou aqui com 3 radiologistas que fazem os laudos da clínica, pessoas que estão com a gente há muitos anos. Vou passar o nome de cada e elas vão se apresentar. Uma, que é minha filha, que vai, acredito eu, seguir continuando com as clínicas, né, dando seguimento, que é a Maria Fernanda. A outra que está aqui desde 1900 e bolinha, que é a Thalita. A Bianca, que está nessa disputa de tempo. Vamos lá com a Maria Fernanda, como que ela resolveu ir para a radiologia. Então, essa história é engraçada porque eu cheguei no final do ensino médio, lá no último ano, com a certeza que eu ia fazer veterinária, e aí minha mente apavorou, eu resolvi que eu não queria mais, que eu não queria ver bichinho morrendo, e falei, e agora, o que eu faço? Aí minha mãe olhou e falou, faz odonto. Aí eu falei, quem sabe? Aí comecei, entrei no odonto. Aí entrou a pandemia, começou tudo virtual e fazendo radiologia virtual. E eu, meu Deus, eu odeio isso daqui. As aulas eram péssimas, eu odiava ver. Aí eu vi o dia a dia da minha mãe com a radiologia, com a clínica, e fiquei, nossa, é diferente, é mais interessante. Aí formei, comecei a me envolver mais e fui indo aos poucos, por livre e espontânea pressão, na radiologia. E hoje em dia eu sou apaixonada na área, nossa, acho maravilhoso. Eu me encontrei muito. Thalita? Minha história com a radiologia já é um caso bem antigo, né? Eu entrei na Radiosul em 2007, eu fazia o tecnólogo de radiologia e eu consegui um estágio na época da Mônica e eu me encantei, me apaixonei por essa área e eu falei, aí chegou um determinado momento que eu falei, vou fazer odonto para fazer radiologia. Então eu já fui fazer a faculdade com essa mentalidade que eu queria radiologia, é uma área que eu amo, que eu me encontrei e assim, eu brinco que nem é trabalho, né? Começo a trabalhar cedo e o dia passa correndo, eu nem percebo. Eu realmente me encontrei mesmo nessa área. Eu amo fazer isso e sou muito feliz nessa escolha. E a Bianca? Eu também estou aqui dentro da radiologia já há mais de 10 anos. A odontologia, na verdade, eu sempre quis. Desde criança eu sabia que eu queria odonto e eu sempre quis. E aí, quando eu entrei na odontologia, eu nunca imaginei a radiologia na minha vida. Mas quando eu estava começando no segundo ano da faculdade, né, quando a gente tem a matéria de radiologia, aí a professora Mônica me chamou para fazer um estágio na Radiosul e eu já me identificava muito com a matéria, eu ia bem na matéria da faculdade, né? E aí, desde esse estágio, eu nunca mais saí da Radiosul. E cada vez mais eu fui me encantando pela área, passei igual a Thalita por todas as áreas, né? Na realização de exames, no auxiliando, confeccionar os modelos de gesso ainda. Ainda tinha radiografias para revelar, não era tudo digital, né? Então era muita coisa manual. Ali ainda... Mas vocês pegaram a fase que revelava a panorâmica e a tele ainda? Peguei. Você pegou toda essa fase, né? Roupa toda suja. Suja, nossa, era o caos. O quartinho lá que a gente fazia tudo e era um caos, né? E aí a gente viu muito essa evolução também dentro da radiologia. Foi uma evolução rápida. Foi rápida. Principalmente, eu falo que da época da pandemia pra cá, as coisas começou a evoluir de uma maneira assim, muito absurda. rápida. Porque eu peguei a época que a gente fazia laudo com negatoscópio e lupa. Sim. E assim, naquela época a gente quase nem tinha, quando eu entrei na Radiosul lá em 2007, tinha um computador na recepção. E não usava computador para aquisição de exames, o traçado era manual, era manual. Então, a gente passou por essa evolução, eu durante esses 10 anos, a Thalita há mais tempo ainda, né? Tá revelando a idade da Thalita. É que ela começou, ela ainda era adolescente.
adolescente. E aí nós começamos a especialização juntas. Assim que nós formamos, nós decidimos que já era, né, o que a gente queria. E aí, daí pra frente, graças a Deus, nós só fomos crescendo. Aí a doutora Lene entrou na nossa vida. E aí começamos a nossa sociedade também e começamos a evoluir. Porque a história é interessante, que eu ligo um dia para Thalita querendo vender 2 clínicas, porque tinha quebrado coisas e aquilo eu falei, não vou ficar com 4, eu vou vender 2 e vou ficar com 2. E daí ligo, reclamo, desligo o telefone. Não passou 30 minutos, ela me liga. Então, Thalita, apareceu uma proposta aqui, uma clínica, você não quer ser minha sócia? E daí na conversa da Maria, ela falou, não, vamos chamar a Bianca. E aí hoje nós somos sócias lá em São Gonçalo. Graças a Deus, uma parceria que deu muito certo. Certo. Agora nós compramos o scanner para São Gonçalo, então uma novidade para lá, que agora tem o scanner intraoral. Mais uma evolução, cada vez que vai passando, em menos de um ano tem muita evolução dentro da radiologia. A radiologia é uma das áreas que mais evolui dentro da E como que você entrou na radiologia? Eu entrei na radiologia, eu fiz radiologia em 2010, mas a minha primeira especialidade foi endodontia, então eu trabalhei no CEL muito tempo. E daí, quando eu mudei para Machado, eu era vizinha da radiologia. E ele era endodontista igual eu, pediu para eu fazer as endos, que ele teve um problema de saúde. E eu comecei a fazer as endos para ele. E desde a faculdade, eu achava assim, a radiologia, eu acho que quem deu aula para vocês de radiologia foi a mesma pessoa que deu para mim. E eu acho que um bom professor faz com que a gente goste da matéria. E eu gostava muito da radiologia, mas era uma coisa muito cara. A radiologia nunca foi acessível para recém-formados. E aí ficou aquela vontade, eu formei, fiz a endo e fui trabalhando. E aí quando eu fui trabalhar com esse dentista, despertou novamente, aí eu fui fazer especialização. Então eu fiz especialização em 2010. Mas eu fui inteira para radiologia em 2016. Então eu não tenho tanto tempo, vocês têm mais tempo de radiologia do que eu. E aí, assim, em 2016 eu montei a primeira clínica, e em 2016 eu comprei a segunda clínica, e aí era uma clínica por ano, até que aconteceu aquele acidente aqui, e aí parece que eu travei ali, então era para ter mais, né? Mas foi bom, deu uma parada. Mas é uma área muito boa, só que você tem que sempre estar atualizando justamente por isso, porque a gente vê essa mudança, eu falo, a odontologia digital é fantástica, você vê o planejamento, né? É muito legal. Mas é interessante também essa junção, igual você trabalhou muito tempo como clínico. Como e a junção endo. do clínico com a radiologia te dá uma visão também, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo a Thalita, né, Thalita? Porque quando eu fazia laudo, acho que deve acontecer isso com você, porque você também atendeu como clínica. Você não olha... Com um olhar clínico. A Maria e a Thalita, né, vocês... Meu último paciente foi na Faculdade. Nunca mais. Nunca mais vi. Nunca mais. Mas realmente eu acho que dá essa pequena diferença sim, porque claro que a radiologia ela é em associação com o clínico, né? A gente fala que o clínico ele sempre será soberano, as informações clínicas fazem muita diferença pra gente, faz muita diferença sim, né? Quando a gente pega ali um pedido, principalmente tomografia, que vem com aquela riqueza de informações, contando a história clínica do paciente, né? Com todas aquelas informações, a gente consegue sim fechar um diagnóstico de forma mais assertiva, né? Mas tem essa questão também que se você tem muita experiência clínica, às vezes você tende a puxar ali, pode às vezes ficar um pouquinho equivocado na hora de fechar um diagnóstico, porque você fica focado muito no clínico. E na verdade, por mais que as informações clínicas, né, vão ajudar, vão conduzir ali a gente ter hipóteses de diagnóstico, mas o nosso laudo tem que ser baseado na imagem. Então, se clinicamente o colega ele viu a fratura, mas eu não estou vendo ela no exame, eu não posso colocar no laudo que está fraturado, sendo que eu não estou vendo. Eu posso colocar outras informações. Eu tenho uma perda óssea ali adjacente que provavelmente é em decorrência de uma fratura. Então, eu vou colocar isso no laudo. Mas, no final das contas, o que vai fechar mesmo, nesse caso, será o exame clínico, né? Então, tem essa questão mesmo, que é o que a gente sempre conversa, né? Eu acho que tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Teve alguns exames que minha mãe olha e fala, isso daqui muito provavelmente é uma lima. Eu olho e falo, não posso falar que é uma lima. Isso pra mim É o conhecimento clínico. pra gente fica tipo... Mas por isso que eu acho importante essa relação do radiologista com
o dentista por conta dessa junção de informações, porque a nossa visão radiologista com a visão do clínico, eu acho que é uma boa junção. Mas eu falo assim, que eu consigo ver a lima mais fácil, no caso que a Maria, porque você aprende na endodontia a mascarar uma lima, você aprende a ver, você consegue, aí você fala, não, ali tem, mas não é nem para ser visto, né, vamos dizer assim, né. Sim, são os dois lados da coisa, né? Às vezes tem uma coisa que está relacionada à clínica, que eu e a Thalita, a gente não vai perceber. Mas é que tem coisas, por exemplo, que vocês vão descrever no laudo, que para o endo, tipo assim, dependendo do material extravasado, para ele não está extravasado. E aí se você for endodontista, se você for fazer laudos, vai acabar. Mas é por isso que eu falo que é muito importante essa comunicação, porque, por exemplo, a gente, né, principalmente eu e a Maria, que a gente não tem essa vivência, experiência clínica, então assim, a gente aprende uma coisa na especialização, nos cursos que você faz, mas com o dia a dia, quando você começa a trocar informação com o colega, e aí você começa a ver que tem coisas, tem alterações que nem são dignas de nota. Por exemplo, um pequeno extravasamento de material odontológico. Eu não coloco isso no laudo. Por quê? Porque se o paciente pegar aquilo, ele pode entender que aquilo ali está errado e que é prejudicial. E não é, porque tem escolas de endodontia que preconiza isso. Não, olha, vamos... Exatamente. Então, por isso que é importante essa troca de informação entre o profissional que indica e o profissional que está fazendo o laudo. Porque assim você consegue casar as informações e a gente começa a filtrar também o que é importante colocar, o que não é. Claro que, por exemplo, às vezes a gente pega alguns casos que tem um extravasamento muito grande, o extravasamento já está indo ali para o canal mandibular, está dentro do seio, está causando reação periosteal. Então, isso realmente é importante. Eu vou colocar no laudo, eu vou relatar, eu vou chamar a atenção. Mas em outros casos é uma informação irrelevante que não acrescenta em nada e pode acontecer isso, né? Do paciente pegar ali e ter uma interpretação errada, né? Exatamente. E a Radiosul, eu acho que dá uma abertura muito boa quanto a isso. Nós, radiologistas, temos um contato muito direto com os dentistas. Eu acho que isso, assim, é um ponto muito positivo e eu acho que os dentistas, eles têm que se sentir abertos, sim, em procurar um radiologista para trocar ideia, para falar, eu acho isso, o que você acha daquilo? O caso está assim clinicamente. Vamos discutir esse caso. Vocês estão há muito tempo, então vocês viram muitos dentistas crescerem. Sim, então eu acho que é um ponto muito positivo dentro da Radiosul, as radiologistas serem acessíveis. E são bastante radiologistas. São bastantes. Se uma não pode, a outra pode. Quando o paciente tem necessidade de um laudo urgência. Rápido, vocês todos Eu falo, a gente trabalha em equipe, todo mundo cresce, né? É bom pro paciente, é bom pro colega indicador, é bom pra gente. Então, assim, o trabalho em equipe, ele só fortalece, né? E todo mundo ganha com isso. E principalmente o paciente, né? Que ele é a parte interessada, né? Então, assim... Mas até para o próprio radiologista também. Às vezes a gente pega uma imagem que fala, nossa, pode ser 1001 coisa, eu não tenho ideia sequer das possibilidades que pode ser. A gente entra em contato um com o outro, ou vê com o dentista e fala, como é que tá no clínico? Tem alguma coisa diferente que às vezes pode mudar aqui, para que lado eu tô tendendo pro diagnóstico? Isso também ajuda muito. Igual aquela panorâmica que eu te mandei. Tem 1001 possibilidades do que pode ser e a gente, só olhando ali na hora, principalmente em 2D, é muito difícil bater o martelo. E aí com essa ajuda do dentista, já dá uma... E o legal é que vocês têm um grupo, né? Sim, que vocês têm essa a gente está comunicação. sempre discutindo caso, porque às vezes eu pego um caso aqui, principalmente uma patologia, um caso Caso diferente, aí você troca com outro colega que já pegou um caso parecido e que às vezes ele já teve até o resultado, né, do exame histopatológico. Então você consegue direcionar até o colega para conduzir, como que vai conduzir esse caso, essa situação. Esse aqui realmente é um caso da gente fazer uma biópsia? Não é, vamos só acompanhar, vamos fazer um monitoramento clínico e radiográfico ou tomográfico. Então essa troca de informação é muito importante. Eu lembro que lá em Três Pontos eu não conhecia a Thalita, não conhecia você, Bianca, e eu tive um caso de sinusite fúngica. E aí quem fazia o laudo era uma dentista de Belo Horizonte. Ela fazia uso da Mônica aqui também. E quando vocês foram para a especialização, a Thalita vai comentar que ela discutiu um caso de sinusite fúngica e era o meu, porque ela demorou um tempão para entregar, né? E eu contei para a Thalita, ela não entregava o laudo, porque teve muita dificuldade, porque não é uma coisa normal, uma sinusite fúngica, né? E você vê, o mundo é pequeno da radiologia, um ajudando o outro. Todo mundo se conhece, sabe como que é o colega,
É uma área que não é tão conhecida ainda dentro da odonto. Tem muita gente que não entende, né, a radiologia. Sim, que acha que é desnecessário. A radiologia como só a clínica, não sabe que você pode fazer radiologia e você pode fazer laudos. Sim, não só isso, tem muito dentista também que não entende qual que é a necessidade, principalmente paciente que acha que é uma bobagem, não precisa tanto, e você vai ver, tem 1001 utilidades para Sim, a importância também do laudo, né? A que é- extensão da radiologia em si, né? Como ela abrange, e igual a Maria falou, para o paciente essa importância. É uma coisa que eu penso muito. A gente vai no médico, é normal o médico pedir ali, vamos fazer um check-up, vamos fazer uns exames de sangue. Toda vez que você vai no médico, uma vez no ano, eles te pedem exame de sangue. E isso devia ser uma rotina dos dentistas também. Dos pacientes, porque você vê paciente que vai ao médico e fala, você pode me pedir um exame de sangue? Que eu quero ver. Acontece. E dentro da odontologia, às vezes vai passando tempo e o paciente fica ali 5 anos sem ver o dentista, né? E devia ser uma coisa rotineira. Principalmente as interproximais, né? Radiografias panorâmicas para identificar lesões em estágio inicial, porque a gente sabe que tem muitas lesões que acontecem. Exatamente, e aí você descobrindo isso no estágio inicial, né, a chance ali de você ter um prognóstico melhor é... O ateroma mesmo, que muita gente não sabe, que é um indício de AVC, a gente consegue pegar numa panorâmica, que é um exame muito de rotina, muito fácil de fazer. É um exame que todo paciente devia fazer uma vez no ano. Exame barato, dose de radiação baixa, você identifica até osteoporose. Exato. Uma panorâmica interproximal, tinha que todo paciente Proximal ajuda o paciente a evitar tratar uma endo. Porque às vezes só vai no dentista, faz uma limpeza e o dentista consegue ver ali, tá ok, mas não consegue enxergar a interproximal. Para o dentista também ele acaba tendo uma certa dificuldade, uma resistência do paciente a fazer exames. Porque o paciente chega já no consultório com aquela cabeça, eu vou gastar muito, que ainda é um tratamento caro, e aí ela acaba tendo resistência para os exames, mas faz muita diferença. Mas eu percebo que isso tem mudado. Eu tenho percebido que, principalmente na endo, muitos colegas hoje em dia não começam uma endo sem uma tomografia inicial. Para não fazer as cegas, igual era. Exatamente. Então, assim, você vê que isso é uma realidade que tem mudado, sim. Os colegas tomou essa consciência. Porque... A durabilidade, né, de um tratamento. Exatamente, e você consegue ter... Porque assim, que a gente fala, né, que a endodontia meio que trabalha no escuro, né? Podemos dizer, por tato, né? Então, você fazendo ali, pedindo uma... Principalmente nos casos de retratamento. Você não sabe como é que tá, não sabe se tem uma perfuração. Exatamente. Mas eu acho que talvez nem no retratamento, eu acho que é uma previsibilidade melhor. Se você for pensar, tudo que você planeja, você executa, né, melhor, com mais segurança. Então, tudo é planejamento. Se você faz uma tomo de um dente que você vai iniciar, você consegue já prever tudo ali que pode acontecer. Você já sabe se tem um canal acessório, se tem algum desvio, aonde está o forame. Então, assim, é uma previsibilidade. Sim, é uma previsibilidade que, se o dentista já for de cara e já começar o planejamento dele desde o início, pensando em tudo, a chance de ter um problema é bem menor, né? Os casos de MV2, né? A gente pega isso diariamente MV2 que ficou para trás. Pacientes com Mas a porcentagem é alta. Pacientes com histórico de sinusite recorrente, isso que eu ia falar. decorrente do MV2 que ficou para trás, ali muito próximo do seio, né? A gente tem lesão, rompe ali cortical muito fácil, e o paciente tem uma sinusopatia odontogênica, que não adianta só tratar com antibiótico, se não tratar a causa. Até pro dentista também, porque se o paciente falar que foi um descaso dele, ele tem todas as provas ali, que ele fez todos os exames, que ele se preparou, e na ausência pode ser que seja acusado como um descaso. Prudência para implante, né? Quando o dentista ele é processado pelo paciente, já tem lá, ele tem que ter o exame de tomo, porque é jurisprudência. Hoje, você pensar num implante feito sem a tomografia é um risco muito grande, né? Porque são muitas estruturas, você não tem a certeza de uma espessura, do tipo de osso. E igual nós comentamos, às vezes o osso tem uma displasia. E é na tomo que a gente consegue definir exatamente o que aquele paciente tem. Já peguei vários casos, estava lá no pedido, implante. Quando a gente vai fazer a medida,
tem displasia. Então, é uma coisa muito recorrente mesmo, é uma coisa que acontece com muita frequência. Principalmente as displasias em estágio inicial, que elas podem ser confundidas com uma lesão perineal, cisto residual. Mas é o que eu falo do olhar, né? Do olhar do radiologista. Vocês fazem laudo o dia todo. Não sei qual é a média de exames que é examinado por dia. O olhar de vocês é totalmente diferente de um dentista que está fazendo, mesmo que ele faça muitos implantes, ele não tem o mesmo olhar do diagnóstico de lesões. De pegar um caso com uma mandíbula cheia de displasia, eu não medi, não faço medida, coloquei no laudo, mas a gente sabe que infelizmente tem muitas pessoas que não lê o laudo, e aí o colega ligou para reclamar porque que não tinha medida no template. Eu falei com ele, olha, você leu o laudo? Esse paciente ele tem displasia na mandíbula toda. Aí no final das contas ele me agradeceu, mas assim, eu já faço isso de propósito, já não coloco a medida que é para chamar atenção, porque a hora que chegar lá ele vai pegar o telefone e vai ligar, então se ele não viu o laudo eu tenho essa oportunidade. E se é um colega que eu tenho proximidade, que eu tenho contato, eu já mando uma mensagem e já aviso. Porque né, faz diferença. Às vezes ali na correria a pessoa pega só o template. Em caso de implante também, mas quando suspeita de lesão, acha que aquilo ali é um cisto e aí já quer fazer um tratamento endodôntico e aí a gente chama atenção disso. No meu trabalho de conclusão da radiologia, aconteceu isso, que na periapical do incisivo parecia uma reabsorção interna muito bonitinha, era uma reabsorção interna com toda certeza. E aí foi feita a tomografia e viu que era o canális que estava passando ali atrás. Canális sinuoso estava dando essa impressão de reabsorção interna. Então, e já vi também casos de canális passar e parecer lesão periapical. Mas eu tenho um primeiro molar, eu não sei se é o direito ou se é o esquerdo, a Thalita já viu, que eu já fiz até uma tomo, porque eu olho na periapical e eu falo, eu tô com uma reabsorção interna. Um colega, eu levei o colega, é uma reabsorção, tem que tratar tal. Aí fui fazer a tomo, não tem uma reabsorção. Então, eu não sei qual estrutura que sobrepõe ali, mas eu não tenho. Por isso a importância da tomografia. Imagina, você não faz a tomografia, faz uma endo. Aí você vai fazer uma endo porque você tem uma reabsorção interna que não existe, que ela não está ali. E também a indicação de cada exame, né? Porque igual a gente está falando da endodontia. Mas, por exemplo, um clínico, às vezes, que já chegou pedido em mim, querendo ver cárie em tomografia. Então, cada pedido tem um propósito. Às vezes o dentista pede uma panorâmica e quer ver a cárie. É o que a gente fala, você quer ver o detalhe de uma flor e tira foto de um jardim inteiro. Então, cada exame tem a sua importância também. Não é porque a tomografia consegue ver mais detalhes, mais estruturas, que ela é mais importante do que a radiografia periapical. Porque cada caso é um caso. E da mesma forma que o clínico geral, que às vezes não faz o implante, não faz a endo, ele tem também que pedir pensando nas suas importâncias. Às vezes tem uma cárie que está um pouco profunda, se ele pedir a radiografia, ele consegue ver se ele precisa fazer um aumento de coroa para ter um acesso melhor, para fazer uma boa restauração. Às vezes o clínico já pensa, não, só vou fazer a restauração, é só uma cárie, e não pensa no planejamento, igual a gente tinha comentado, né? O planejamento desde do início para ter realmente um resultado melhor, né, para o paciente. É a mesma coisa a TM, né? A gente vê, por mais que, vamos dizer, faz muita toma, mas a gente sabe que o exame de escolha é uma ressonância, né? Sim. Mas tudo começa na radiografia panorâmica, porque lá na radiografia panorâmica a gente já consegue ver os desgastes, consegue ver erosão, e assim, e aí depois, partindo ali da panorâmica, bom, realmente tem alteração óssea, então vamos indicar, né, vamos pedir a tomografia se for o caso, ou vamos pedir, correlacionando com o exame clínico para ver se no caso seria mais interessante a tomografia ou a ressonância. Exato. A panorâmica deveria ser um exame, igual a Bianca está falando, anual. Acho que uma boca toda e uma panorâmica, né? Um levantamento periapical que a gente fala. Porque tem muitos achados, igual a Thalita comentou da TM, de um desgaste que a gente consegue ver na panorâmica, muitas vezes dependendo, lógico, do tamanho do paciente, né? Tem alguns pacientes que conseguem ver melhor e outros não. Mas tem muitos achados, lesões ósseas, que bem no início e é assintomático. Eu lembro de casos de pessoas jovens, né? Eu lembro do caso da Thalita comentando de uma paciente. Da minha sobrinha, né? Ela é jovem, ela tem 21 anos,
ela não tem, assim, ela não tem dor nem nada, ela só comentou que tinha um pouco de estalo quando abria e fechava a boca. Eu falei, vamos partir do princípio. Ela falou, quem você me indica? Eu falei, antes de te indicar, vamos fazer um exame de imagem. Pedi uma radiografia panorâmica e na radiografia panorâmica eu já consegui ver que tinha uma alteração muito grande ali na cabeça de mandíbula. Eu não lembro agora se era o lado direito ou o lado esquerdo. Falei, vamos fazer uma tomo, né? Que é mais fácil, né? E aí a gente fez a tomografia. Só que ela tem doença degenerativa, né? Que é a que a gente chama da juvenil, que é uma osteoartrite juvenil. E ela precisou fazer cirurgia, mas assim, era um desgaste absurdo para a idade dela. É um desgaste que você vê em pacientes de 80, 90 anos. Não, exatamente, ninguém esperava. E aí a gente descobriu essa alteração dela. E eu encaminhei ela para um colega que eu tenho, que é especialista na área lá em São Paulo. Ela precisou fazer cirurgia, mas pensa só, se não faz o exame, se não faz o primeiro exame, e só um estalozinho, às vezes de estresse, é paciente jovem, não tem dor, não tem dificuldade de abrir e fechar a boca, você imagina só daqui 5 anos como que estaria isso? O risco de uma fratura patológica. Então, assim, é muito importante, a gente às vezes não dá... Tem um lado também que ninguém pensa, que ninguém quer pensar também, mas é a identificação humana. Que a odonto é uma das áreas de identificação primária que é considerada. Então, a odontoforense, que é muito baseada inclusive em radiografias, você pega radiografias, você consegue fazer a identificação de cadáveres, você consegue colocar uma cara para aquele corpo. Então, isso é uma coisa que ninguém quer pensar, mas faz muita diferença às vezes para o familiar que fica que ali, né? tá naquele desespero de querer saber quem é, se aquela pessoa é uma pessoa que ela perdeu. Então, tem 1001 utilidades para radiologia. Principalmente nas áreas de desastre, né? Exatamente. Porque às vezes você não consegue ter identificação e é o único meio que sobra. Às vezes nem DNA é possível, então... Pelo menos ter uma panorâmica na fase adulta, né? Saber quem sou eu. Uma por ano. Se a gente for pensar, essa rotina é bom tanto para o paciente quanto para o dentista também, essa rotina de ter esse exame anual. Eu acho que também para o dentista ter um pensamento diferente na hora de conversar com o paciente, porque o que acontece? Estende o tratamento dele. Talvez muita coisa que ele ia fazer uma limpeza não viu muita coisa, ele pode demonstrar isso para o paciente e estender esse tratamento beneficiando o paciente, o dentista e todo mundo. Não, e eu falo assim, e o comparativo também, né? Se ele tem uma panorâmica por ano, então se aparece uma lesão, ele tem como comparar. Sabe há quanto tempo ela tá ali. É interessante isso. Hoje eu estava fazendo um laudo lá de Três Pontas, e aí o paciente fez o primeiro exame em 2024. Aí ele tinha um dente que realmente fraturou, e aí foi extraído, foi feito o enxerto e voltou agora, né, para poder fazer a tomografia. Quando eu abri a tomografia de agora, porque eu sempre olho para ver se tem exame anterior, tinha uma RCI enorme no dente 26. E aí eu voltei, falei, deixa eu ver se esse paciente tem exame antigo. Fui lá olhar o exame de 2024, ele não tinha. Então, assim... Quer dizer, é uma segurança, porque ele sabe que ele apareceu, aquela RCI. Então surgiu depois. Porque ela não estava lá. E consegue ver que foi muito rápido. Pois é, porque você pensa assim, o que a gente tá... RCI é muito difícil o controle. Sim, né? sim. E assim, quando você para pensar o que a Maria falou, é muito rápido, porque o exame era de 2024, final de 2024, a gente tá no começo de 2026. É 26, é idade posterior. É de posterior. Olha. E paciente com uso de aparelho ortodôntico, então assim, a gente sabe que a RCI tem várias causas, mas assim, é um achado que é digno, porque você vai ter que fazer um acompanhamento, um monitoramento ali para ver como é que vai ser a evolução, se vai precisar intervir ou não, né? Então assim, são achados que faz você ir descobrir e manter o dente. E o bom aqui da Radiosul que a gente trabalha com Cefaz, quando você clica no nome do paciente, aparece todos os exames. a todas as clínicas Radiosul. Então não importa se o paciente fez o exame em Três Pontas, não importa se foi em São Gonçalo, se foi em Machado, Poço Fundo, a gente tem... Isso é bem legal. E o dentista também tem esse acesso por ser nuvem e ele não precisa usar tanto a memória do telefone quanto a memória do computador e abre em qualquer lugar, né? Que é... Com o aplicativo ainda do celular fica mais fácil. Muito mais fácil. Um clique e A pronto. evolução digital da radiologia foi muito importante. Nesse ponto, principalmente, assim... Um escaneamento, nossa, isso é outra coisa, porque você tá lá escaneando, o paciente tá vendo o que ele tem, então ele, igual a minha mãe já passou, ela mesma foi escanear os dentes dela e falou, meu Deus, eu preciso fazer um clareamento.
Meu primeiro scanner, e aí a Vanessa que foi pro treinamento, e eu lembro que nenhum dentista que tinha comprado scanner queria ser escaneado, e eu levei a Vanessa, eu falei, não, eu quero que ela aprenda para saber, né? E aí ela tá lá escaneando e você tá lá olhando teu dente, eu falei, Jesus amado, preciso clarear, eu tinha umas restaurações de amálgama, eu falei, eu tenho que trocar, e aí você vai fazer. Então eu falo que hoje o scanner, ele é uma ferramenta de venda. Sim. Com certeza. E a facilidade também, né? De hoje em dia é tudo, não tem aquela moldagem, né? Que era horrível, o paciente dava ânsia. Então, Só quem já foi moldado sabe como é aquilo, a lágrima e a escorrendo, gente também com gente. As impressões hoje em dia, né, principalmente de resina, assim, a qualidade, nossa, é perfeito, né? E a questão de ter digital também, né? Porque você fica lá, o laboratório de prótese hoje também evoluiu muito, né? Você vê, eles fazem coroinha impressa, 10 minutos você consegue fazer, lógico, depois você tem todo o trabalho manual, de pintar. Mas assim, o paciente fez um escaneamento, que é uma coisa muito interessante, principalmente jovem, né? Caiu, quebrou o dente da frente, você tem o escaneamento, você vai conseguir imprimir o dente igual era. E você consegue guardar tudo isso em nuvem, porque pensa para um colega, né, ali no consultório, aquele tanto de... Assim, principalmente para ortodontista, né, o volume que aquilo tudo causa, ali ao longo de 10, 15, 20 anos, você não pode descartar, você tem que guardar. E assim, ocupa uma sala inteira. E agora não, tudo ali digital, na nuvem. Não, e vocês estão vendo que quando a gente senta para falar de radiologia tem muito assunto, né? E a gente já está agora aqui encerrando, né? Que já deu todo o tempo. E aí eu vou deixar a Maria Fernanda para falar aqui uma coisinha dos próximos. Então, agora a gente está pensando em fazer esse podcast uma vez no mês, chamar mais colegas, tem o link do formulário para os colegas que tiverem interesse de dar algum tópico para a gente conversar, ou que vierem aqui, quiserem vir aqui para a gente conversar também. Porque não só a radiologia tem muita coisa pra gente falar, a odonto em si tem várias áreas, tem muita coisa para conversar sobre, muita coisa que os pacientes não têm essa visão que a gente tem. E é interessante levar até para outros colegas para a gente conseguir fazer indicação, para o paciente também, trazendo uma linguagem mais do dia a dia. Então podem preencher os formulários, eles estão em todos os grupos de odonto. Se inscrever no canal para acompanhar quando a gente postar, dar um like no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, e a gente vai estar aqui no próximo mês. Foi um prazer conversar com vocês, meninas. Obrigada pelo convite. Até as próximas. Até a próxima.